Olá! Preparado para mais uma aula? Para acertarmos mais alguns ponteiros redacionais com o Enem? Até agora nós vimos a primeira e a segunda competência que são avaliadas em seu texto dissertativo argumentativo. Nesta aula veremos a terceira competência. Então vejamos o que ela nos diz. A terceira competência seria selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, em relação à terceira competência, será avaliado de que forma você apresentou, organizou o desenvolvimento do seu ponto de vista. Então, é o desenvolvimento do seu texto que será observado. Então, será observado o quê? Se você fez uma seleção criteriosa de dados, informações e argumentos consistentes. Ou seja, se você conseguiu ou não defender o seu ponto de vista. Se você conseguiu apresentar os seus argumentos de forma organizada. E se você estabeleceu relações lógicas e coerentes. Ou seja, então nessa competência será observado se você soube desenvolver o seu texto. Então, por isso que nós frisaremos hoje o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Entendido? Vamos para o próximo. O que é o desenvolvimento? Então, o desenvolvimento são parágrafos intermediários. Então, o primeiro parágrafo seria a introdução e os outros parágrafos, que podem ser 2 ou 3, apontamento, discussão, exemplificação, organização de uma linha argumentativa que sustente o ponto de vista exposto na introdução. Ou seja, você vai apresentar os argumentos. Então, será observado se você soube apresentá-los, se você apresentou de uma forma lógica. Então, importante que você leve em consideração as dicas que eu dei na aula passada, que faça o planejamento, que pense, que argumentos que eu vou expor? Qual a sequência desses argumentos que eu vou expor? Que ligação que eu vou estabelecer para chegar à conclusão que eu pretendo expor no meu texto? Entendido? Vejamos ainda o que mais diz em relação ao desenvolvimento. Você tem de convencer o leitor de sua tese, né? Então, no desenvolvimento, é necessário que você apresente argumentos consistentes para que você realmente consiga convencer o seu leitor do seu ponto de vista, que ele passe a pensar da mesma forma que você. Vejamos outro ponto. Para isso, você pode usar a coletânea de textos de apoio nas suas argumentações, sem, no entanto, transcrever passagens, né? Então, eu já havia exposto a você que é interessante você usar os textos motivadores. Eles, inclusive, o auxiliam, né? Então, no desenvolvimento, você pode auxiliar para construir os seus argumentos. Para que haja uma compreensão mais clara, eu trouxe para você aqui um exemplo bem prático. Você tem o seu time de futebol, né? Você vai defender a tese de que o seu time ele é o melhor. Então, a sua tese, é o seu ponto de vista. Que argumentos que você pode apresentar para defender que o seu time é melhor? Algumas sugestões. Você vai dizer que o seu time, por exemplo, tem o goleiro que já foi da seleção. Então, isso garante o quê?
uma credibilidade. O que mais? Tem o artilheiro do campeonato. Então, tem um dos melhores jogadores do campeonato. Tem um técnico que já ganhou vários campeonatos. Então, é possível que ganhe mais um. E ele está invicto há 10 rodadas. Né? Ou seja, o meu time é o melhor, é a tese do seu texto. É o seu ponto de vista. Agora, por que ele é o melhor? Então, você colocou algumas razões. Essas razões são os argumentos, tá? Então, é um exemplo bem prático para que fique claro, né? Então, você terá uma tese. Você vai perguntar por que você está defendendo essa tese, tá? Então, o porquê são as respostas. Entendido? Então fica interessante, fica mais fácil de se fazer o texto. Né? E aqui na sequência nós vamos ver algumas sugestões de como você pode fazer a construção do seu desenvolvimento, da mesma forma que nós fizemos com a introdução. Vejamos. Um dos tipos de desenvolvimento seria por meio da exemplificação, que vai enriquecer o seu argumento. Vejamos o exemplo. São diversos os poluidores químicos que contribuem para degradar os rios. Há resíduos industriais com elementos altamente prejudiciais à vida aquática, os agrotóxicos que infiltrando-se no solo e alcançando os lençóis de água dos rios, envenenam e matam os peixes, e os esgotos residenciais que transportam para os rios diversos tipos de poluidores químicos, entre os quais o mercúrio. Você lembra que no final da aula passada eu falei a respeito do tópico frasal? Então, o tópico frasal é a apresentação do argumento, é uma frase introdutória. Se eu apenas ficasse na frase introdutória, eu não daria consistência à minha argumentação. Então, é necessário desenvolvê-la. E é o que nós temos aqui no exemplo. Então, são diversos os poluidores. Mas quais são esses diversos poluidores? Então, são os resíduos industriais, que são prejudiciais à vida aquática, são os agrotóxicos, que se infiltram no solo e alcançando os lençóis, envenenam e matam os peixes, e os esgotos residenciais, que são transportados, inclusive o mercúrio, e acabam poluindo. Então, aqui, resíduos industriais, agrotóxicos, esgotos residenciais são exemplos dos diversos tipos de poluidores. Então, isso enriqueceu a minha argumentação. Então, uma das opções para você desenvolver o seu argumento é por meio da exemplificação. Então, você cita exemplos. Vejamos o próximo slide. Mais um exemplo de desenvolvimento por exemplificação. O Alcorão não é mais violento ou cheio de leis do que outros textos sagrados, como a própria Bíblia. O livro bíblico do Levítico, que trata de leis e foi herdado da Torá dos judeus, é um caso exemplar. Afinal, ele está repleto de normas que, se fossem seguidas ao pé da letra, hoje em dia fariam com que nossa sociedade fosse um pouco diferente de um regime opressor como o do Talibã. Além disso, é bom lembrar que a separação entre igreja e Estado é uma conquista recente no Ocidente, que ainda vem se aprofundando devido à pressão da Igreja Católica.
O divórcio, por exemplo, só foi legalizado no Brasil na década de 1970. Portanto, a violência sempre associada aos países muçulmanos, contidas no Alcorão, não são tão diferentes assim de outros textos religiosos. Então, voltemos aqui. Então, eu quero chamar a atenção para o tópico frasal. Então, ele apresenta o argumento. Qual é o argumento? Que o Corão não é mais violento ou cheio de leis que outros textos sagrados para a própria Bíblia. Então, esse é o argumento em que o autor expõe para defender o seu ponto de vista. Só que ele não fica nisso. Para desenvolver esse argumento, para dar consistência a esse argumento, ele cita exemplos. Vejamos aqui. Ó, ele cita o exemplo do livro bíblico Levítico, que está repleto de normas, que se não fossem seguidas, se elas realmente fossem seguidas, seria um regime opressor. Além disso, ele cita que a separação entre a igreja e o Estado é uma conquista recente. E o divórcio é um exemplo. Está observando? Então, como o exemplo, ele enriquece o texto? Além disso, eu quero chamar a sua atenção para a conclusão que é apresentada no mesmo parágrafo. Então, eu introduzo, ou seja, eu apresento o argumento, eu desenvolvo e eu posso fazer um fechamento para isso. Vejamos aqui, ó. Portanto, a violência sempre associada aos países muçulmanos, contidas no Alcorão, não são tão diferentes assim de outros textos religiosos. Então, essa conclusão, esse fechamento, reforça aquilo que foi apresentado no tópico frasal, dá mais consistência. Então, você pode seguir essa sua dica. Apresenta o argumento, o desenvolve e reforça esse argumento em uma pequena conclusão, em um pequeno fechamento. Então, vejamos mais uma sugestão de produção do desenvolvimento. A outra sugestão que eu dou para você desenvolver, para apresentar os seus argumentos, é por meio de comparação e contraste. Vejamos o exemplo. Se é verdade que a empresa particular revela, no geral, uma eficiência que a pública não demonstra, não é menos certo que esta, pela sua natureza, apresenta uma função social, que aquela, tendo o lucro como fundamento, às vezes deixa a desejar. Então, o que está sendo comparado? Qual é o contraste que é apresentado no exemplo mencionado? Voltemos aqui. Então, o autor está fazendo uma comparação entre a empresa particular, e a empresa pública. A particular, ela revela o quê? Maior eficiência, enquanto que a pública não tem isso. Mas não, isso não quer dizer o quê? Que a pública seja ruim. Por quê? Porque a pública, diferentemente da empresa particular, tem a função social, enquanto que a particular tem apenas como lucro no seu fundamento. Então, está comparando e contrastando ao mesmo tempo as empresas. Então, ele vai mostrar que a empresa pública, apesar de não ter uma eficiência, ela tem uma função social. Então, você observou? Você está comparando a empresa pública com a privada, mostrando as diferenças existentes entre elas. Ok? Outra opção que você tem para desenvolver o seu texto é mencionando a causa e o efeito. Se for bem feito, fica interessante o desenvolvimento. Vejamos o exemplo. Como a mulher lenta e gradativamente vem ocupando cada vez mais posições expressivas no mercado de trabalho, percebe-se claramente a diminuição do seu nível
da dependência econômica em relação ao homem, situação responsável em outros tempos por atitudes de passividade e submissão que felizmente estão desaparecendo, né? Então aqui é um texto em que o autor vai desenvolver, vai expor o papel da mulher na sociedade, o quanto que ele muda. E nesse texto, o autor optou em desenvolver por meio da causa e do efeito, ou seja, da consequência. Qual é a causa que ele apresenta? Qual a consequência a partir dessa causa? Voltemos aqui para observar. Então, a causa: como a mulher lenta e gradativamente vem ocupando cada vez mais posições expressivas no mercado. Então, essa é a causa do quê? Dela crescer na sociedade. E qual é a consequência disso? A diminuição do seu nível de dependência econômica em relação ao homem. Por quê? Porque antes ela era dependente do seu marido, né? Por isso que ela era passível, era submissa. Então, essa passividade e essa submissão estão desaparecendo. Por quê? Porque a mulher está conquistando posições e, consequentemente, está diminuindo a sua dependência econômica em relação ao homem. Então, aqui é um exemplo de desenvolvimento com a apresentação de causa e efeito. Então, é mais uma opção que você tem para construir o desenvolvimento do seu texto dissertativo argumentativo. Vejamos mais uma sugestão. A outra sugestão que, assim, é muito, muito interessante é o argumento de autoridade, né? Eu quero chamar a atenção que o argumento de autoridade não é uma autoridade, digamos, constituída. Essa autoridade, a pessoa tem conhecimento, né? Então, por isso que ela pode falar a respeito. Além disso, também são dados, né, que dão consistência, que dão autoridade para fazer aquela afirmação no texto. Então, vejamos o exemplo. O que permite a China desafiar a lógica do Ocidente, aliando a repressão das liberdades individuais a uma economia de mercado agressiva? É provável que ao menos parte da resposta esteja no passado imperial do país. Os chineses sempre tiveram a consciência de que foram o centro do mundo e de que apenas um poder unificado seria capaz de impedir a desintegração de seu gigantesco território, diz o pesquisador Severino Cabral, que é fundador do Instituto Brasileiro de Estudos da China, Ásia-Pacífico e membro permanente da Escola Superior de Guerra. Então aqui o que eu quero chamar a atenção, ó, inclusive está entre aspas, é uma opinião, né? E é uma opinião de uma pessoa que tem conhecimento do assunto. Por quê? Porque ele foi o fundador do Instituto Brasileiro de Estudos da China, Ásia, e membro permanente da Escola Superior de Guerra. Então, é um argumento de autoridade, né? Além disso, eu quero chamar a atenção para o tópico frasal. De que forma que ele foi construído? Que você pode pegar como sugestão. Olha aqui, ó. O que permite a China desafiar a lógica do Ocidente, aliando a repressão das liberdades individuais a uma economia de mercado agressiva? Então, aqui é por meio de pergunta. E essa pergunta, ela é respondida por meio do argumento de autoridade. Então, o texto fica bastante interessante. E uma coisa, dá bastante consistência aos seus argumentos, que é o que você precisa mostrar nos seus textos. Argumentos com consistência, que é importante. Isso que é observado em relação à terceira competência. Entendido? Outra opção
que você tem para construir o seu desenvolvimento é por meio dos dados estatísticos. Agora, é interessante e importante que você tenha conhecimento. E, por favor, não invente dados. Não coloque porcentagens que você não tem certeza. Porque às vezes coloca uma porcentagem alta e uma porcentagem pequena ou vice-versa. Então, cuidado, tá? Então, só usa esse tipo de desenvolvimento se você tem conhecimento a respeito. Então, vejamos o exemplo. Os Estados Unidos, o único país avançado onde se admite a pena de morte em tempos de paz, registram o fracasso da pena de morte como alternativa para impedir crimes violentos e reduzir a criminalidade. Se a pena de morte fosse eficiente contra a criminalidade, os Estados Unidos não teriam a maior população carcerária do planeta, com 2,2 milhões de pessoas. O número de pessoas capazes de cometer crimes passíveis de pena de morte estaria diminuindo em vez de aumentar. Cresceu mais de 1000% em 25 anos. A criminalidade não teria voltado a subir depois que a economia piorou. Se a pena de morte fosse uma forma de fazer justiça, 95% dos executados não seriam cidadãos pobres, sem recursos para pagar um bom advogado, nem para explorar todos os bons recursos jurídicos capazes de evitar erros e impedir injustiça. O que nós podemos observar aqui no texto? Que o autor ele vai defender o ponto de vista contra a pena de morte. Então, ele apresenta aqui, por meio de dados estatísticos, esse seu ponto de vista. Então, ele está desenvolvendo esse ponto de vista por meio dos dados estatísticos. Então, retomemos aqui esses dados para observarmos melhor. Então, inicialmente, ele diz assim, que aqui o tópico frasal, que ele apresenta o argumento, um país onde se admite a pena de morte em termos de paz, registra um fracasso. Então, veja aqui. Ele é contra a pena de morte, então ele apresenta um argumento mostrando que os Estados Unidos é um fracasso. Então ele apresentou, esse é o argumento que ele apresenta, mostrando que os Estados Unidos é um fracasso em termos de pena de morte como alternativa, E para ele desenvolver esse tópico frasal é que ele apresenta então os dados estatísticos. Quais são esses dados? Então ele diz que não teria os Estados Unidos têm a maior população carcerária do planeta. Então estão vendo? A pena de morte não está ajudando, que são 2,2 milhões de pessoas. Além disso, ele coloca que a criminalidade cresceu mais de 1000% em 25 anos e que 95% dos executados não seriam cidadãos pobres, ok? Então aqui são dados estatísticos em que ele apresenta no argumento, mostrando que os Estados Unidos não é um exemplo em que a maior população carcerária aumentou muito o número de crimes nos 25 anos e que a maior parte condenada a pena de morte a maior parte é pobre. Então, isso é um argumento com consistência e para isso ele apresentou dados estatísticos. Então, é uma forma bastante interessante de defender e apresentar um bom argumento. Entendido? Eu trouxe aqui mais um exemplo com dados estatísticos, então observemos com atenção. A Suécia é um primor no que diz respeito à igualdade entre os sexos no trabalho e na vida pública.
No parlamento, 45% das cadeiras são ocupadas por mulheres, o maior índice internacional de participação feminina e quase o triplo da média europeia. Por consenso, entre os partidos públicos, elas também estão no comando de metade dos ministérios. 1/3 dos cargos de confiança no governo é reservado para as mulheres. Em nenhum outro lugar da Europa é maior a presença feminina no mercado de trabalho e tão alta a média salarial comparada com a masculina como na Suécia. Então veja aqui. Aqui nós temos um tópico frasal. A Suécia é um primor no que diz respeito à igualdade entre sexos no trabalho e na vida pública. Então imagine aqui que ele está desenvolvendo o tema da igualdade entre sexos, né? E o argumento que ele apresenta é a realidade da Suécia, né? Agora, ele apresenta essa realidade. Para apresentar essa realidade, ele faz menção a dados estatísticos para dar consistência à sua argumentação. Então, voltemos para analisar com mais detalhe esses dados. Então, ele diz que 45% das cadeiras são ocupadas por mulheres e é o maior índice internacional de participação. É quase o triplo da média europeia. Além disso, elas estão na metade dos ministérios, num terço dos cargos de confiança no governo. Isso dá ou não dá consistência à argumentação? Claro que dá, então é importante. Agora, precisa ter conhecimento desses dados. Então, aqui eu apresentei para você algumas opções que você tem para apresentar e desenvolver os seus argumentos. E para encerrar aqui, eu vou apresentar um exemplo de texto em que esses exemplos, esses modelos, eles se misturam. Então, você pode utilizar mais de uma opção. Então, vejamos o exemplo. Como se descobre o tempo que um material leva para se decompor? Um dos critérios básicos que influem na decomposição é se o material tem ou não componentes orgânicos, em que quantidade, afirma Sebatai Calderoni, presidente do Instituto Brasil Ambiente. Quanto mais material orgânico ele tiver, mais rapidamente sumirá na natureza. Lixo de cozinha, por exemplo, sofre processo de decomposição mais ágil. São cerca de 90 dias para que todos os bichinhos que vivem nos alimentos atuem na desintegração do lixo. O papel, pelo contrário, apesar de ser orgânico, já sofreu influência de substâncias químicas, como as usadas para o branqueamento. Por isso, demora mais tempo, diz Calderoni. Então, eu quero chamar a atenção aqui. Nós temos argumento de autoridade, então nós temos a opinião da presidente do Instituto do Brasil. Além disso, nós temos exemplo, o lixo de cozinha, o papel, que são exemplos. Além disso, há uma comparação entre o lixo de cozinha e o papel e mais um argumento de autoridade. Está vendo? Então, nesse texto foi usado o quê? Argumento de autoridade, exemplificação e comparação. É o que você pode fazer no seu texto, tá? Então, portanto, nós vimos aqui algumas opções que você tem para desenvolver o seu texto. Se você quiser rever esta aula, acesse www.acerteosponteiros.com.br. Então, tchau e até a próxima aula.